Então quer dizer, Rodrigo, que é só quem guarda o sábado que vai ter o selo de Deus? É isso? É isso? Então tá vendo aí? A Ellen White fala isso e tudo. Calma. Não. Não é por aí não. Deixa eu explicar para vocês. Tem muita gente que acha que nós adventistas acreditamos que só nós somos o povo de Deus porque guardamos o sábado. Não é nada disso. Tem muita gente que acha que nós adventistas acreditamos que só nós somos o povo de Deus porque guardamos o sábado. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. Nós vamos ver agora qual igreja está vivendo em toda a verdade. Eu vou botar nome nas igrejas, hein? Vamos lá. Primeiro, os batistas, os nossos queridos amigos batistas. Será que os batistas têm toda a verdade? Pergunto, os batistas creem em Deus? Sim. Eles creem em Jesus? Sim, também. Eles creem no Espírito Santo? Também creem. Eles creem na Bíblia? Claro que sim. E os batistas aceitam os 10 mandamentos? Não, eles aceitam 9 mandamentos. Portanto, a nota para os batistas é 4 verdades, 4 colunas, 9 mandamentos. Então a igreja batista é uma igreja muito boa, tem gente muito boa lá, mas ela não tem toda a verdade. Tem alguma coisa de verdade, mas não tem toda a verdade. Veja agora, as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, será que eles creem em Deus? Sim, eles creem em Deus. E em Jesus Cristo? Aí é um problema. Eles acham que Jesus foi criado, acham que Jesus é uma criatura e não um criador. Então eles já tropeçam aí. E o Espírito Santo também. Eles acham que o Espírito Santo é uma força, é a força ativa de Deus e não acreditam no Espírito Santo como pessoa. E na Bíblia, eles também arrumaram um grande problema com a Bíblia e com os 10 mandamentos também. Então, que nota damos às testemunhas de Jeová? 2,9. É uma religião muito boa, tem pessoas inteligentes, pessoas sinceras, ovelhas de Deus, mas como denominação, deixa a desejar. Veja essa agora, a Igreja Católica. Muitos dizem que é a primeira que existiu, a mais importante, a verdadeira. Vamos ver, a Igreja Católica crê em Deus? Sim, ela crê. E em Jesus? Também. E no Espírito Santo? Também. E na Bíblia? A Bíblia é um problema. Lembra-se que eles acrescentaram 7 livros e acrescentaram textos, capítulos em Daniel e também no livro de Esther. Portanto, a Igreja Católica tropeça na 4ª coluna e na 5ª coluna nem se fala. Os 10 mandamentos, eles mudaram totalmente os 10 mandamentos. Mexeram em 2 dos 10 mandamentos. Que nota damos à Igreja Católica? Damos 4,8. Eles aceitam 4 colunas e 8 mandamentos. A próxima igreja, os mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons. Vamos ver, eles creem em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na Bíblia e nos 10 mandamentos. Vamos ver que nota nós temos aqui. Nós temos 3,9. Por quê? Porque eles não creem somente na Bíblia, mas tem o livro de Mormons. E agora você vê aqui. As igrejas tradicionais, como metodistas, presbiterianas e assim por diante, eles aceitam 4 colunas e 9 mandamentos, 4,9. O que dizer da igreja adventista do 7º dia? A igreja adventista crê em Deus? Sim, ela crê em Deus. E em Jesus também? E no Espírito Santo? Claro que sim, nós também cremos. E na Bíblia também? E nos 10 mandamentos? Claro que sim. Que nota damos à igreja adventista? Para a glória de Deus, damos nota 5, nota total. A igreja adventista aceita toda a verdade. E tem mais. As igrejas pentecostais. Pentecostais são as igrejas barulhentas, que falam em línguas estranhas, que faz todo esse barulho por aí, envolvendo todas as igrejas pentecostais. Normalmente, elas têm a mesma doutrina. Elas aceitam 4 colunas da verdade e apenas 9 mandamentos. 4,9. Não tem toda a verdade. E a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é a mesma coisa, 4,9. Aceita quase tudo e não aceita os 10 mandamentos, apenas 9 mandamentos. E o que dizer da Congregação Cristã do Brasil? É a mesma coisa, apenas 4 verdades eles aceitam e 9 mandamentos, 4,9. E o que dizer dos espíritas? Todas as espíritas, desde a macumba, desde a magia negra até as meditações transcendentais que tem por aí. Todo o espiritismo, que nota damos ao espiritismo? Será que eles creem em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na Bíblia e nos 10 mandamentos? Olha a nota. Só um. Apenas um. Como você pode ver aqui, eu coloquei algumas religiões. Poderia colocar outras, mas o nosso espaço é o suficiente para que você entenda dentro destas que nós colocamos aqui. Como você pode ver, a Igreja Adventista do 7º dia é a única que está de acordo com a Bíblia dentro
de toda a verdade deixada por Deus. Vi que o Santo Sábado é, e será, a parede separadora entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é a grande questão para unir os corações dos queridos santos que esperam. E se alguém acreditasse e guardasse o sábado, e recebesse a bênção de guardá-lo, e então o abandonasse, e quebrasse o santo mandamento, eles fechariam os portões da cidade santa contra si mesmos, tão certo quanto há um Deus que governa nos céus acima. E era a besta que havia mudado o sábado, e a imagem da besta tinha seguido depois, e guardado o sábado do Papa, e não o sábado de Deus. E que todos nós precisaríamos fazer o mesmo, guardar o sábado de Deus, e guardar o do Papa, e então teríamos a marca da besta e sua imagem. No tempo de angústia, todos fugimos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, que entraram nas casas dos santos com a espada. Então todos clamamos a noite toda por livramento, e o clamor subiu a Deus. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a bênção eternal foi pronunciada sobre aqueles que tinham honrado a Deus, guardando o seu santo sábado, houve um poderoso grito de vitória sobre a besta e sua imagem. Vi que aqueles que continuarem a quebrar o santo sábado, quando as pragas começarem a cair, não abrirão a boca para apresentar aquelas desculpas que agora fazem para se livrar dele. Suas bocas estarão fechadas enquanto as pragas caem, e quando sentirem o aperto de ferro dessa lei, segurando-os, essas expressões aparecerão diante deles em caracteres vivos, e então perceberão o pecado de ter zombado dessa lei. Então me foi mostrado um grupo que estava uivando de agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes caracteres: "Foste pesado na balança e achado em falta." Perguntei quem era esse grupo. O anjo disse: "Estes são aqueles que uma vez guardaram o sábado e desistiram dele. O sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto de verdade especialmente controvertido. Quando o teste final for aplicado aos homens, então a linha de distinção será traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. O mundo inteiro foi convertido e estava em harmonia com a lei dominical. E este pequeno e fraco povo, adventistas, desafiou as leis da terra e a lei de Deus, e afirmou ser o único certo na terra. Ainda vemos um trabalho sendo realizado por ministros, médicos, advogados e governantes que resultará na imposição de uma lei dominical. Deus não punirá essa rebelião? Ele certamente punirá, como está representado nas palavras que copiei. Vi que eles tinham bebido das águas profundas e sujado o restante com seus pés, pisado o sábado, e foi por isso que foram pesados na balança e achados em falta." Falando aí sobre adventismo, quanto ao sábado, que eu acho que a igreja, que eles falam, a igreja é remanescente porque guardam o sábado. A ideia deles é isso. Eles falam mesmo essa questão de que o sábado é um critério para salvação? Mas não é só o sábado, eles falam que tem o espírito de profecia. Então é o sábado e Ellen White, os mandamentos de Deus, tá certo? Mas eles falam categoricamente que a santificação ao sábado, a Ellen White fala, importa em salvação eterna. Importa. Então, quando um adventista chega para você e diz, olha, não, dentro da nossa organização você é salvo pela graça e aí por isso você guarda o sábado, não tenho outras palavras para dizer isso. Ele está mentindo. Eu vou repetir. Ele está mentindo. Ou está enganando. Né? Talvez o membro, não a liderança. Sim. O Rodrigo Silva sabe disso. O Leandro Quadro sabe disso. O Ivan Saraiva sabe disso. O Sérgio Monteiro sabe disso. Ou eles ficaram com amnésia? Não ficaram com amnésia. Eles não têm Alzheimer recente, não. Então eles sabem disso. Tá na confissão deles isso? Tá no credo, tá nos livros da Ellen White, tá no ponto de doutrina. Porque então, é o seguinte, não é questão só de credo. Os livros de Ellen White têm autoridade canônica. São autoritativos. Tá? Se você perguntar isso para um adventista, ele vai negar. Como um católico, você fala para um católico, você é idólatra? Vai falar que não. Claro que não. Você adora imagem? Quem, em sã consciência, no século XX, vai falar que adora uma imagem? Ninguém. Nem os pagãos falam isso. Se não me engano, é Primeiros Escritos, onde está essa citação, que João Flávio falou, ela diz claramente... Está aqui. Primeiros Escritos. Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Guardar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. O argumento adventista você tirou ela fora do contexto. Ela não está falando isso. Aí você vai ler o contexto. Você lê um capítulo antes, um capítulo depois. Nada. Você lê 2 capítulos antes, 2 depois. Nada. Você lê o livro inteiro, nada. Não está falando. Ela fala mais. O contexto não ajuda a interpretação. Ela disse claramente que o sábado importa salvação eterna.